Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Compact Cash, o seu podcast compacto sobre investimentos que descomplicam o mundo financeiro. Se você ainda não me conhece, meu nome é Fernando Franklin e no episódio de hoje quero trazer alguns pontos interessantes sobre a análise de investimentos. E já vamos começar com uma polêmica. Vamos falar de valuation. Embora seja uma ferramenta valiosa, fazer valuation não é determinante quando se trata de tomar decisões de investimento. Pô, mas como assim? Isso é porque existem inúmeros fatores que os investidores usam para tomar de decisão que estão fora dos números, como o momento do setor da empresa, o cenário econômico local e mundial e outros pontos que muitas vezes são intangíveis. Mas falando dos números em si, quando se faz um valuation, o que realmente importa são as premissas usadas. E acertar essas premissas é uma tarefa desafiadora. E aí faço um convite a você. Passe a reparar nos resultados das empresas e o quanto eles ficaram próximos às expectativas de mercado. Seja da linha final, como o lucro líquido esperado, ou mesmo da receita esperada. Eu já cansei de ver diferenças de 100% ou mais. E aí eu te pergunto, você já reparou nisso antes? Outra discussão que precisa acontecer com mais frequência nas rodas de conversa sobre investimentos é sobre a importância da liquidez das ações. Dependendo da sua estratégia, a liquidez pode ser vital ou não tão relevante. Como assim? Bom, existem alguns pontos que você deve levar em consideração. O primeiro deles é que é crucial avaliar se você está comprando papel ou empresa. Mas como assim comprando papel ou empresa? Bom, se você está comprando papel, a sua ideia é vender esse papel o mais rápido possível com um bom lucro. Se você está comprando a empresa, você está pensando que a empresa irá evoluir e crescer e será uma empresa melhor do que a atual, e isso definitivamente não acontece da noite para o dia. Nesse caso, a liquidez não importa. Outro ponto de liquidez que as pessoas olham e às vezes não faz diferença é a comparação de liquidez do papel ON para o papel PN. Então, da ordinária para a preferencial. Digamos que você vai comprar R$10 mil e seu plano é ter 100 mil no total dessa empresa. Uma boa quantia. E aí você olha e fala, vou comprar a PN, pois ela tem uma liquidez 5 ou 6 vezes maior. Igual acontece com o Bradesco, que é a BBDC 4. É bem mais líquida do que a BBDC 3. Porém, quando você olha efetivamente a liquidez da BBDC 3, ela negociou, por exemplo, na data que eu estou gravando esse áudio aqui, R$100 milhões. Ou seja, os 100 mil que um dia você vai atingir está completamente dentro da liquidez da ON. Então, nessa hora, sua análise entre um papel e outro deve levar outros dados em consideração, como, por exemplo, o dividend yield de cada um dos papéis. E aí, dependendo da cotação do dia, um pode estar melhor que o outro. Só para finalizar esse assunto de liquidez, vou dar um exemplo mais simples. Se você quer montar um restaurante com um amigo, isso é relativamente fácil. Você consegue o dinheiro com mais tranquilidade e você consegue se desfazer disso também com mais tranquilidade. Mas agora, experimenta montar uma mineradora. O capital necessário para cada empreendimento que vai mudar a sua noção de liquidez. Outro ponto sobre estratégia de investimentos que eu uso muito, e você já deve ter cansado de me ouvir falar, é sobre acompanhar as notícias do mercado. E até por isso, comecei a fazer os resumos semanais. Mas quem acompanha deve ter percebido que o meu objetivo não é para que você saiba as notícias em si, apesar delas serem importantes, e sim para que você consiga analisar elas. E aí vai uma dica: notícias de curto prazo podem ter um impacto significativo no mercado a curto prazo. No entanto, é fundamental avaliar se essas notícias realmente alteram os fundamentos da empresa. Se não altera, você pode aproveitar a notícia para operar a flutuação do mercado ou simplesmente ignorar. É por isso que a gente criou a Compact Facts. O objetivo é democratizar o acesso à informação, trazendo os fatos relevantes e comunicados ao mercado das empresas sem nenhum tipo de viés, até porque não tem interferência humana na geração das análises. E bem objetivo. Assim, você pode avaliar de forma rápida se é ou não necessário se aprofundar sobre o tema informado ali pela empresa. Outro ponto que gosto de enfatizar sobre estratégia de investimentos é que todos os indicadores devem ser usados em conjunto
e não apenas isoladamente. Por exemplo, a taxa de juros, no caso do Brasil a Selic, a inflação e o desemprego sempre são correlacionados e, por isso, movimentos bruscos de alta ou baixa em qualquer um desses impactam diretamente os outros. É possível ter uma taxa de juros baixa, inflação baixa e desemprego baixo. Porém, isso precisa ser uma conquista devagar, com constância. Não dá para ser da noite para o dia também. Além disso, é importante analisar a sazonalidade dos indicadores. Por exemplo, quando você vai comprar um produto na feira, se é a estação de laranja, ela fica mais barata. Se não é, ela fica mais cara. Da mesma forma, alguns períodos do ano interferem em indicadores. Por exemplo, é normal que na época de final de ano, o número de vagas de emprego aumente no varejo para atender a demanda dessa época. E o mesmo acontece com os números das empresas. Por isso que sempre vemos a comparação com o trimestre do ano anterior. Portanto, considere vários cenários em suas análises e tenha em mente que alguns fatores podem mudar essa sazonalidade. Particularmente, eu acho que a Covid, por exemplo, que a gente teve agora recentemente, mudou bastante alguns setores, pois ocorreu em um certo momento uma repressão de oferta de produtos que impactaram toda a cadeia. Quantas vezes a gente não ouviu aí o pessoal falando que estava faltando caixa de papelão para poder fazer a entrega aí? Faltou microchip, entre outras coisas. E isso demorou a ser regularizado. Então, a comparação com o trimestre do ano anterior ainda pode ficar um pouco estranha. Então, tomando cuidado muito com isso. Então, eu sempre olho o trimestre anterior e olho também o trimestre do ano anterior e faço essa comparação. Mas, às vezes, o 12 meses de cada um pode te mostrar mais do que efetivamente só essas duas visões. Olhe o todo. Agora, gostaria de fazer mais uma pergunta para você pensar a respeito. O quão bem você conhece o mercado que você está investindo? E aqui, se você está investindo na bolsa, não estou falando apenas das regras do mercado financeiro, que são extremamente importantes, e sim dos mercados que a empresa que você está investindo está inserida. Se a empresa está no exterior, você conhece as regras de lá? Conhecer bem o mercado em que você está investindo é fundamental. Precisamos entender que as empresas frequentemente cometem erros em suas tomadas de decisão, que mudam as projeções. E um tipo de erro pode ser mais ou menos crítico, a depender do setor da empresa. Lembram do caso da Sadia e da Perdigão que contei no episódio E se a Bolsa Fechar? Além disso, existem fatores externos imprevisíveis que podem mudar tudo. Ninguém previu totalmente o que aconteceu em 2020 com a Covid. E ninguém tem certeza sobre como será o próximo ano. Quando você conhece o mercado que irá investir, você com certeza poderá reduzir algum desses riscos. Afinal, eliminar todos os riscos é impossível. Outra parte de análise que temos que fazer de tempos em tempos é quando surge a oportunidade de investir em novas empresas na bolsa. O famoso IPO, ou em português claro, oferta pública inicial. E aí te faço uma pergunta que um dia me fizeram e achei bem intrigante. Em um IPO, quanto do preço é determinado pelo nome da empresa e quanto é baseado em seus resultados? Muitas empresas que fizeram IPO nos últimos anos possuíam um bom nome junto a seus clientes, mas não possuíam bons resultados. Sabe qual foi a consequência? O preço das ações despencou após a abertura de capital. Inclusive, vi uma pesquisa uma vez falando que das 42 empresas que abriram capital em 2021, no final de 2022, apenas 5 tinham cotação maior que o preço de abertura do capital. Então, tome muito cuidado. Quer uma dica da primeira coisa que você precisa fazer antes de investir no IPO? Qual o objetivo da captação de dinheiro dessa empresa? Se você se fizer essa pergunta, com certeza vai te ajudar bastante, porque muitas vezes essa captação de dinheiro é só para pagar o acionista, outras para pagar dívidas e outras para expandir. Além disso, olhe com muito critério os dados fornecidos dos últimos anos. E por fim, lembre-se, em momentos de crise, as empresas muitas vezes retornam às mãos de seus proprietários originais. Antes de finalizar essa reflexão, com mais uma dica para quando for analisar investimentos, queria fazer uma recomendação para vocês.
Digita no Google B3 Educação e entra no site da B3 Educação Financeira e nele você vai ter acesso a diversos cursos online gratuitos que podem ajudar para que você seja um investidor melhor. Seja você um investidor iniciante ou um pouco mais experiente. Para concluirmos nossa discussão, gostaria de enfatizar a importância do aprendizado contínuo e da troca de opiniões. Não existe uma resposta certa ou errada no mundo dos investimentos, mas é importante compartilhar pontos de vista. Afinal, se alguém está comprando, é porque tem alguém vendendo. Ou seja, um acha que tem que comprar e o outro acha que tem que vender. Mas lembre-se, os consensos de resultados podem falhar e pequenos erros em uma das premissas podem ter grandes consequências. Até a próxima!